E a linguagem do livro de Apocalipse, ela é uma linguagem predominantemente simbólica. Há coisas que são literais, sim, há coisas históricas, há coisas que se cumpriram parcialmente durante toda a era da igreja, mas há sem dúvida coisas que estão reservadas para o tempo do fim, coisas que a gente ainda não vivenciou, coisas que a gente está vivenciando, mas com certeza muitas coisas que a gente ainda vai vivenciar. Então, eu gostaria de expor aqui um pouco como esse livro foi escrito, para que a gente possa compreendê-lo um pouco melhor. Eu tenho 16 anos que conheço a Cristo, que me converti. Durante muito tempo eu tive dificuldade no livro de Apocalipse, justamente porque nunca atentei para algumas coisas que vou estar hoje aqui passando para vocês. Porque eu gostaria muito que alguém tivesse me dado esclarecimentos a mais para mim poder compreender antes certas coisas que Deus me ajudou a compreender hoje. Então eu quero te ajudar nesse sentido, para você poder compreender melhor a mensagem desse livro e descomplicar um pouco, que ele é um livro difícil de se entender, mas não é tão difícil nem impossível de se compreender. Então eu quero tentar mostrar algumas coisas que me ajudaram muito a compreender a mensagem desse livro e que eu creio que vão te ajudar também, vão te ajudar a compreender um pouco melhor. Então, primeiramente, eu quero mostrar uma coisa. O livro de Apocalipse, ele começa no capítulo 1. Se você observar o capítulo 1, se você quiser pegar uma Bíblia para me acompanhar, vai ser interessante. Então, o capítulo 1, ele relata quando João ele vê Jesus glorificado. Relata o seu encontro com o Senhor Jesus no corpo glorificado, no seu corpo glorificado, quando Jesus se manifestou a ele numa visão. E aí Jesus dá a João mensagens para as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia são igrejas que existiram de verdade, que representam de certa maneira igrejas em várias épocas, e atualmente também muitas igrejas passam por situações parecidas com as situações dessas 7 igrejas da Ásia. E as cartas a essas 7 igrejas estão registradas no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Então, essa parte do livro de Apocalipse ela é bem histórica mesmo. Ela retrata coisas que aconteceram, realidades daquela igreja, coisas que Jesus falou para aquela igreja, mas que se aplicam perfeitamente na realidade de muitos ramos do cristianismo hoje, de muitas igrejas que vivem essas verdades aqui de alguma maneira. Então essa mensagem de Jesus, ela é atual para a igreja hoje, porque muitos aspectos dessas igrejas estão sendo vividos hoje também por igrejas. Atualmente existem igrejas como Laodiceia, existem igrejas como Esmirna, como Filadélfia, como Tiatira, semelhantes a elas em vários aspectos. Então nós podemos tirar lições maravilhosas para nossas vidas. Mas eu não quero me atentar aqui especificamente à mensagem para essas igrejas. Eu quero falar a respeito do restante do livro, que vai do capítulo 4 até o capítulo 20. E o capítulo 21 já é falando do novo céu e da nova terra. E tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para você, que talvez você não tenha percebido ainda, mas que eu vou mostrar isso claramente no livro de Apocalipse. Do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 20, ele vai descrever o início do fim, de como começou os juízos de Deus na terra, de como começou o tempo do fim.
o tempo que vem logo antes da volta de Cristo, né? E esse tempo começa na era da igreja, no início da igreja, até o final da igreja, que é quando Jesus volta para buscar o seu povo. Então, do capítulo 4 até o capítulo 20, ele relata esse período, o período da igreja. Do início da igreja até o dia em que Jesus volta para buscá-la. E uma coisa interessante é que esse texto, do capítulo 4 ao 20, ele está escrito em 7 ciclos de julgamento. É isso que talvez você não tenha percebido, mas que vai te ajudar muito na compreensão desse livro. Eu vou repetir, do capítulo 4 ao capítulo 20, o livro de Apocalipse ele está escrito em 7 ciclos de julgamentos. Então é assim, você vai observar que a mesma história ela vai estar sendo contada 7 vezes, mas de maneiras diferentes, acrescentando personagens, tirando outros, enfatizando certos aspectos da volta de Cristo, das coisas do fim, deixando de enfatizar outros. Mas todos esses 7 ciclos de julgamento, que são 7 partes desse texto, do Apocalipse 4 até o 20, são a mesma história, repetida 7 vezes, contada de maneiras diferentes. É um recurso literário que João usou para escrever as pessoas. E muita gente não percebe isso. Lê do capítulo 4 ao 20 como se fosse uma sequência cronológica. E aí a pessoa se perde totalmente. Porque ele vai ver coisas que é do fim acontecendo no meio do relato. Coisas que estão no meio acontecendo lá no fim e a pessoa fica totalmente perdida, sem compreender a sequência dos fatos, nem entender o que o escritor está querendo dizer ali. Às vezes leva a pessoa a ter uma má compreensão da história. Então tenha isso em mente quando você for ler o livro de Apocalipse, que ele é escrito do capítulo 4 ao capítulo 20 em 7 ciclos. É a mesma história repetida 7 vezes, com ênfases diferentes, com personagens acrescentados, às vezes tirados, descritos de maneira diferente. Às vezes é como se alguém desse um zoom na história e depois afastasse de novo, mas é a mesma história contada 7 vezes.